o Lula está dando uma coletiva e eu estou aqui, eu e a Júlia Kekia e a Ilane, a gente está trocando mensagem que elas estão reportando aqui para mim o que o Lula está falando, para eu trazer a informação quente, né? Então, sobre dosimetria, ele já falou. A frase do Lula é a seguinte, abre aspas, se houve acordo com o governo, eu não fui informado. E se eu não fui informado, não houve acordo. Eu tenho dito nos últimos tempos que as pessoas que cometeram crimes contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos. Portanto, nem terminou o julgamento ainda tem gente sendo condenada e resolvem diminuir as penas. Eu quero dizer para vocês, com todo o respeito que tenho ao Congresso, a hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. Eu só estou acrescentando aqui, porque a informação está saindo a quente e aí a gente vai analisando. Eu só queria fazer um comentário a respeito disso. Não funciona como o presidente está dizendo. Não. O presidente da República nomeia um líder no Congresso Nacional, um líder na Câmara dos Deputados, um líder no Senado Federal. Qual é a função do líder? Olha, é assim no parlamento brasileiro, é assim no parlamento britânico, na House of Commons, que a gente estava falando mais cedo, é assim na Câmara dos Deputados, na House nos Estados Unidos, é assim no parlamento francês, é assim em qualquer democracia, tá? Você nomeia um líder e este líder oficialmente fala em nome do Palácio do Planalto. Jacques Wagner fala em nome do Palácio do Planalto. O que Jacques Wagner fala é a voz de Lula. Então, o presidente pode destituir o líder agora, destitua. Mas o governo fez esse acordo. E aí, eu queria... Diga, por favor, Maria. Eu acho que também a gente não pode descartar aqui que 2026 já começou também. Essas narrativas vão ficar cada vez mais fortes. Então, o Lula também, não estou aqui induzindo a nada, mas também é uma narrativa forte para o seu eleitorado falar que vai vetar. Ele está acenando bastante politicamente também. O que eu acho eu concordo com você e acho que tem cálculos sendo feitos simultaneamente, né? Acho muito difícil que o Lula não soubesse. Concordo com o Pedro nisso, principalmente porque, além de líder do governo no Senado, Jacques Wagner é um dos petistas veteranos mais próximos de Lula. Ele não é só um líder escolhido institucionalmente ali para cumprir um papel. Ele tem uma relação de proximidade com o presidente. É uma das vozes mais antigas do PT, uma das poucas vozes. Do PT, os dois. Isso, que sobraram tão próximas ali. Exatamente. Então, isso é mais uma coisa. A outra coisa que eu acho que certamente está nesses cálculos, e eu concordo muito com você, Maria, que o cálculo eleitoral é o primeiro deles. Acho que passa por um cálculo de que essa batalha talvez já estivesse perdida do ponto de vista de contagem de votos, não discursivo, né? Então, bom, vai passar, então vamos tentar tirar algum proveito disso aqui, calcular algum proveito disso aqui, e o proveito de taxação de fintechs e bets era importante para o governo naquele momento, isso daqui a gente precisa dessa vitória, não só para fechar conta, simbolicamente, é uma das bandeiras que o PT vinha levantando fazia um tempo. E é possível também que um dos cálculos seja esse, o Lula bate discursivamente e a gente aqui no Congresso fica tentando fazer acordo, entendeu? Não sem combinar, não estou falando que não é combinado. Muito bem, vamos lá. O Diego Querubino aqui nos comentários está fazendo uma pergunta que é super justa. A respeito, ele está se referindo, ele aqui na frase é o Jacques Wagner, né? O senador Jacques Wagner, que é o líder do governo do Senado. Ele, Jacques Wagner, falou que decidiu sem falar com Lula. Vi ele no Senado falando isso. O senador mentiu? A questão é institucional, não é se está falando a verdade ou está falando a mentira. Jacques Wagner, dentro do Senado Federal, é a voz do presidente da República, porque esse é o cargo de líder do governo. Então, ele tem carta branca para falar em nome do presidente da República. De novo, é o que vem com cargo, é uma questão institucional. E democracia depende essencialmente de institucionalidade. Esse é o desenho do regime. Então, institucionalmente, a voz do governo, a voz do Palácio do Planalto, no plenário azul ali do Senado, é a do senador Jacques Wagner. Se ele combinou com o governo, se ele combinou com o presidente Lula, se ele não combinou com o presidente Lula, não importa.
É a voz do Palácio do Planalto que falou, através do senador Jacques Wagner. Este é o ponto que eu estou fazendo aqui. Aí, eu quero trazer a questão aqui da Flávia. Vamos entender esse cálculo político. Eu não tenho nenhum problema com fazer política de forma pragmática. Zero. Acho que é assim mesmo o jogo, simbora. Mas vamos lá. O PT ou o governo, para aumentar a base ali no Senado, o governo teria chance de impedir a aprovação do PL da dosimetria? Não. O que o governo poderia fazer? O governo poderia, de forma muito acirrada, postergar ao máximo possível essa aprovação e berrar, espernear. Estamos falando do parlamento. Esse parla quer dizer falar. É o lugar em que se fala, é o lugar em que o debate público acontece. Expor. A gente tem uma pesquisa da Quest de ontem. O que a pesquisa diz? 47% dos brasileiros são contra a redução de pena. 19% dos brasileiros gostariam de uma redução maior. 24% são a favor do PL da dosimetria. A gente está falando de 43 a 47. É essencialmente um país dividido com uma ligeira vantagem para quem é contra o PL da dosimetria. O que o governo poderia escolher fazer? O governo poderia expor os senadores que são a favor da PEC da dosimetria. Porque, bem ou mal, mais... Desculpa, não é PEC, é uma PL. Mas como fez no episódio da PEC da blindagem e funcionou, né? Isso, exatamente. Expõe, debate, mostra, grita, esperneia, fica apontando. Olha, esse aqui que quer votar assim. É assim que você faz o jogo da política. Tenta mobilizar a opinião pública para evitar isso. Não aceita uma derrota. O que estão dizendo aqui, o que está se dizendo, são duas coisas simultaneamente. Oficialmente, ou seja, se você pergunta para os senadores do PT, o que eles dizem é o seguinte: não, a gente fez isso para poder taxar fintech, para poder taxar a bet. Então, libera para aqui e eles botam ali. Agora, o que a Malu Gaspar diz no Globo de hoje é que tem outro pedaço nesse acordo, que é parte da negociação para aprovação de Jorge Messias, que é uma indicação personalíssima e não institucional do presidente Lula para o Ministério, para o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, eles decidiram trocar isso. Não, claro, Lula vai fazer um bonito, vai fazer um veto, vai puxar para si, mas não houve, de fato, uma resistência por parte do governo contra esse PL da dosimetria. O governo abriu mão de fazer uma resistência ativa dentro do parlamento por esse projeto de lei, em troca da aprovação, de tentar empurrar a aprovação de Jorge Messias no Senado, em troca de taxar bets, fintechs, etc. Eu acho que é mau negócio. E criou uma contradição dentro do próprio PT, porque agora o Lindbergh Farias, que é o presidente, que é o líder do PT na Câmara, está falando que vai levar o caso ao Supremo, acusando o Senado e o Congresso de acelerar a tramitação. E o movimento do Jacques Wagner, nas palavras do próprio Jacques Wagner, foi de colocar para votação. Vamos votar logo, porque em fevereiro nós vamos perder mesmo, de qualquer jeito já ia perder, então a gente vota rapidinho e destrava a pauta. E aí, então, a acusação do Lindbergh vai incluir o próprio Jacques Wagner, se ele levar isso para o Supremo. É uma situação muito desconfortável. Assim, eu acho que do ponto de vista político e moral do discurso, ficou muito esquisito, muito ruim, quando você precisa de um Renan Calheiros pegar o microfone e falar não compactuo com isso, é porque realmente chegou-se a um ponto, não é mesmo, Maria? Gente, eu acho que é assim... Parem o trem que a gente precisa descer desse Brasil. A meu ver, gente, eu vou divergir um pouco de vocês. Eu acho que, como eu disse na minha primeira fala, tudo não passa de um grande teatro eleitoral. Porque, vejam, o governo vai conseguir passar essa taxação das fintechs, das bets, agora vai focar mais nas bets e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, eles vão conseguir sair com a narrativa que eles têm de taxação dos ricos, dos bancos e tudo mais, e ainda continuam com a fala, né, de que o Congresso é o grande
inimigo do povo. O que a gente tem visto por aí? Todo mundo falando isso. Você vê nas redes, qualquer comentário que eu mesma faço nas minhas redes, qualquer vídeo falando sobre o corporativismo dos nossos políticos, né, da nossa grande casa parlamentar, é o que mais pega nas pessoas. Elas têm essa imagem de que o Congresso é o grande vilão do povo. Então, eu acho que o governo fez tudo isso muito bem costurado e está num grande teatro eleitoral. Assim como a gente sabe que essa celeridade nesse processo de aprovação da dosimetria veio justamente com o Centrão aí, que diante da candidatura, né, da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, que colocou um preço nela, um preço na sua cabeça, e a gente sabe muito bem que o Centrão fez isso porque tem um pré-candidato preferido. Então ali, a meu ver, Centrão, governo Lula, tudo muito bem articulado para conseguir vencer nessa narrativa eleitoral e passar o PL da dosimetria com essa celeridade. Perde o povo brasileiro, porque tem tantos projetos que deveriam estar sendo discutidos agora nesse fim de ano, como, por exemplo, a questão das grandes empresas de tecnologia, a questão das terras raras, que é uma negociação extremamente importante para a gente ter aí com os Estados Unidos e um fator de aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos, mas não, a gente está aí fazendo a discussão eleitoral para 2026, tanto oposição quanto situação. Eu concordo que é um jogo de cena, mas eu acho que a gente precisa tomar um cuidado e, assim, deixar muito claro que eu não concordo com fazer uma barganha política para entregar o PL da dosimetria, que é escandaloso, um absurdo em troca de qualquer coisa, embora o governo realmente precise e seja urgente que essas pautas econômicas avancem no Congresso e não estavam avançando também por causa de picuinhas e barganhas e emendas parlamentares e indicações para o STF, né? Isto posto, a gente tem que lembrar que esse é um projeto da direita, não teve participação do Congresso, não teve do governo, aliás, foi um projeto que nasceu no Congresso, com atores que nem estavam no Congresso, inclusive, né? Tinha Michel Temer, tinha Aécio Neves envolvidos ali na negociação. Teve ligação para o Alexandre de Moraes, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso também, sobre o envolvimento do STF nesse processo. Então, o PL da dosimetria é um projeto da direita, idealizado pela direita, promovido pela direita. E quando chegou a votação no Senado, teve essa barganha vergonhosa. Mas teve o PSB todo, o PSB de Brasil, de brasileiro, no caso, votando a favor. Então, teve um pedaço da base do governo, que votou a favor, da esquerda, que votou a favor. E outro pedaço, apesar do acordo, votou contra. O PT. O PT votou inteirinho contra, os senadores, né? E o PSB não, se dividiu. Teve outros, eu acho que se dividiu ou foi inteiro a favor, tá? Então, assim, foi uma lavada. Sim. E que incluiu partidos de esquerda, sim. Mas eu acho importante dizer isso, porque de novo, essa barganha, eu acho exatamente o que o Pedro falou, assim, o governo poderia ter esticado a corda até o ano que vem, apontando, e aí sim, com esse discurso do Congresso Inimigo do Povo, né, poderia manter isso se não tivesse entrado nesse acordo e passado o PL agora, né? Agora vai ficar muito mais difícil para fazer isso, para conseguir levar isso para o ano que vem. Como a gente falou aqui, isso ainda pode voltar para a Câmara, ainda pode ir para o STF, ainda tem o veto do presidente Lula, mas vai ficar mais difícil para fazer isso a partir de agora. Agora, foi uma escolha, né? E aí, por ter sido uma escolha tão importante, é que eu acho muito difícil que o presidente Lula não tenha tomado conhecimento disso, que o Jacques Wagner tenha tomado essa decisão sozinho, porque houve um entendimento de que a pauta econômica era mais importante para o governo do que enterrar o PL da dosimetria, como aconteceu com a PEC da blindagem. A gente lembrou aqui, foi esse mesmo discurso. Olha, eles estão votando, isso é um absurdo, é o inimigo do povo, enfim. Dessa vez, optou-se por não fazer esse discurso, por não fazer esse apontamento para quem estava votando isso, para conseguir passar. Foi uma escolha, e é exatamente por isso que eu acho muito difícil que isso tenha sido só da cabeça do Jacques Wagner. Cara, eu acho tão ruim. Ô, Luísa, rapidinho, só falando que daqui até outubro do ano que vem vão ter outras pautas bombas para a gente vilanizar o Congresso, tá? Eu não estaria tão otimista assim. Certamente vão vir mais chabus. Não, mas eu acho que não vai ter mais, não. Eu acho só que isso essa corda poderia ter sido esticada. Pode ser que não. Não, eu não acho que não vão ter outras. Eu acho só que essa corda poderia ter sido esticada até o ano que vem.
Tô sem fôlego, simplesmente fantástico. Isso se faz em vida, parabéns ao meio. Que maravilhoso, obrigado por essa obra-prima. É um deleite ouvi-la, grandiosa. Esses são só alguns dos comentários de quem já assistiu ao documentário Fernanda Montenegro, A Luz e o Mistério, no streaming do Meio. Uma conversa como você nunca viu, em que a maior atriz brasileira revisita quase um século de vida de palco. Ela conta da infância do subúrbio, da primeira visão da magia do teatro, da força do rádio, da TV, do cinema. Ao lado de Cora Rona e Ricardo Rangel, Fernanda abre o baú das amizades, das saudades e dos encontros que mudaram a sua história. É íntimo, é emocionante, é histórico. Se você ainda não assistiu, o filme está disponível exclusivamente para assinantes do Meio Premium no nosso streaming. Além dessa produção incrível, nosso catálogo conta também com séries e documentários que você só encontra aqui. Assina, assista e viva esse encontro com Fernanda Montenegro.